Bom dia a todos nessa manhã de quarta-feira pandêmica. Muito bem, temos hoje o Zé Paulo. Dá oi, Zé. Zé, dá Oi, oi. oi, tudo bom? Oi, oi, tá me escutando? Sim, estamos te Oi. escutando. Zander, dá oi aí. Dá um oi aí. Tudo bem? Obrigado. Olá. É na paz, estamos aqui. Como é que você tá? Como é Eu que você estou. tá? Cara, eu estou vivo Isso é bom. Estar vivo é bom. e respirando ainda. É melhor ainda. Melhor ainda. Muito bem. Nós temos. O bom é que nós estamos no Distrito Federal, né? Então ninguém aqui está em outro estado ou em outro país ainda. 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 Porque eu sei que o Zé Paulo quer se mudar para Nova Zelândia e Não, o não. Zander quer se mudar para o Canadá. Eu quero para pro Canadá, até porque o nosso sistema de saúde é bem parecido com o deles. E você E quer dá ir para para me onde, tocar meu Zander? mestrado. É, cara, qualquer lugar. Eu meio que tô. Até pra Argentina eu me mudo, cara. Por que bater para Argentina? Porque sim, cara. Porque sair daqui tá se tornando uma necessidade, né? Pra saúde mental. Muito bem, ouvintes desse programinha de doido. O tema de hoje nasceu por conta de uma amiga, a Rafaela, que pediu para me fez umas perguntas sobre quadrinhos e eu acabei passando essa pergunta para o nosso grupo de WhatsApp, né? Dos três amigos Angast, que acabou gerando uma outra conversa que aí a gente resolveu estender agora para o programa Quadrinhos. Então, o programa de hoje ele tem um contexto que muitos de nós já estamos acostumados. A gente já viu, já vê em alguns quadrinhos rolando por aí, que é quadrinhos em movimentos sociais. Então, se você acha que a gente. E assim, e tudo, obviamente, que nasceu por conta do incidente, né, que teve nos Estados Unidos com o George Floyd, e que aí a coisa tomou as proporções que tomou. Eu não sei, gente, como é que tá o caso agora. Sinceramente, eu parei de ter informações. Então, se alguém tiver alguma informação sobre o caso de George Floyd ou como estão os Estados Unidos hoje, eu sinceramente não faço a menor ideia. Nós não fazemos. É aquela, né? Os dois policiais, eles inicialmente tinham sido removidos da rua, Eles mas ainda estão. depois de Eles foram muito presos. depois de muito protesto e tudo mais, eles foram presos, né? Até a última vez que eu vi, eles ainda são policiais, né? Eles não foram Não, não. Eles já demitidos do foram. cargo. Eles já foram Já foram desincorporados. exonerados. Já, já foram exonerados, então eles estão Foram separados. presos. Só que eu vi que um deles parece que tinha pago uma fiança, conseguiu pagar a fiança milionária e ia responder em liberdade. Aham. Né, esse pedaço eu também tinha visto. Né? Tem um em liberdade, o outro está preso, né? E assim, e tá toda esse movimento que ele vem crescendo, né? E vem tomando essa proporção. Em alguns lugares ele muda de nome, né? Como é o caso aqui no Brasil, que virou sem ar, uma coisa com ar, eu esqueci, né? Estamos sem ar, uma coisa assim. E ele está intensificando, né? Principalmente agora com a volta dos esportes, né? Dos esportes televisionados. Então, tipo, você tem no futebol, você tem os minutos de silêncio, você tem o pessoal se ajoelhando, né? Teve o caso lá da NASCAR lá nos Estados Unidos, né? Que acho que foi a NASCAR, não lembro agora, mas foi um desses esportes Foi a automobilísticos NASCAR, foi a que NASCAR. foi NASCAR, né? Foi. Que os pilotos Ah, se reuniram e só tem um negro correndo na NASCAR. Então todos os outros pilotos vieram empurrando o carro dele dos boxes até o grid de largada e atrás do carro veio todas as equipes assim atrás, mecânico, trocador de pneu,
pessoal que fica dentro das cabines, box, não sei o que, todo mundo atrás, assim, era um mar de gente, assim, né? Agora, da Fórmula 1 também, né? Eles não fizeram com essa questão do carro do Lewis Hamilton, mas eles pararam na frente do safety car, né? E fizeram um minuto também, com alguns pilotos ajoelhados, outros não se ajoelharam, aí já teve algumas manifestações de por que não se ajoelhou, mas o movimento está crescendo, né? Não só nos Estados Unidos, mas fora dele. E assim, o interessante nesse momento vale sempre nós lembrarmos que é algo recorrente, não é? No Brasil, Desde eu vi várias matérias comentando sobre isso, e o Brasil não fica muito distante de pessoas, em maioria negras, né, que acabam sendo afetadas por uma polícia ou por um sistema, né, melhor dizendo. Por exemplo, você pega a NASCAR, o NASCAR, né? Tem que acho que são 30 carros, parece. Você pega a é por Fórmula aí. 1, que são 24, 22. 22. Você tem um negro, Em que é cada o uma. Lewis Hamilton, você tem um negro na NASCAR, então isso não é muito diferente nesses esportes elitizados. Tem um, no máximo dois. E é muito curioso porque a NASCAR, ela é muito chega em brinco, né? Que é o esporte dos rednecks, né? Dos caipiras norte-americanos. E foi justamente esse o esporte que mais falou, ok, então vamos banir a bandeira confederada, vamos banir atitudes respeitosas, vamos banir certas coisas, coisas que os esportes, né? Outros esportes muito populares, mesmo entre a população negra norte-americana, como o basquete, não fez, sabe? A NBA foi super criticada por não fazer metade do que a NASCAR fez. Então, assim, é uma situação muito curiosa e ao mesmo tempo muito desproporcional, né? Que você consegue perceber. Então, o objetivo nosso é entrar nesse métier complicado, só que como nós somos leitores ávidos de quadrinhos, na verdade vocês dois são, eu não leio essas coisas, né? Eu sou uma pessoa culta, não é de uma elite já abastada e grandiloquente, né? Nós ficamos apenas nos clássicos, não nos rebaixamos a essa condição pequena de De ficar lendo, ralé. de ralé, de ficar lendo Você só lê, gibi. você só lê Alan Moore. Então vamos lá, gente, rapidamente, antes do nosso primeiro bloco acabar. Um quadrinho que vocês leram não precisa falar muito sobre ele, mas que tem movimentos sociais e que te impactou. Posso começar? Vamos Já lá. começou a falar? É, já foi, né? O Arqueiro e Lanterna Verde, do Dennis O'Neill e do Hum, Neil Adams. Grande Acho que é é, Denzel um O'Neil. Danny O'Neill e Neil Adams, né? Zé, cara, por incrível que pareça, eu acho que é a Action Comics 3 ou é a 4, não lembro agora, mas é uma das primeiras do Super-Homem, que ela gira todo em torno de um charlatão, né? Que ele estava tentando enganar as pessoas para vender a ponte do Brooklyn, né? E no final o Super-Homem pega o dinheiro de todo mundo e devolve, né? Porque é assim, para quem conhece o Super-Homem e tudo mais, é muito estranho você parar e pensar assim, cara, Super-Homem com movimentos sociais, mas tipo, ele começou ali, né? Ele começou discutindo muito essa questão de imigrantes nos Estados Unidos, ele sendo um imigrante, né? As consequências da crise de 29, a ausência de empregos, e essa temática ela só vai sumir dos quadrinhos do Super-Homem lá para os anos 40, quando tudo começa a girar em função da Segunda Grande Guerra. Né? Aí a gente vai ter parte do que a gente conhece como Super-Homem, né? O que fica no imaginário popular do Super-Homem. Então, assim, a gente tem muito essa questão do imaginário do Super-Homem, né?
dele, o super-homem contra um super-vilão, né? Ou, algumas vezes ele nem sendo super, mas o super-homem contra um vilão, um antagônico de bem versus mal, né? E é bem interessante você imaginar que, tipo, o super-homem começou, né, discutindo muito dessas causas sociais, essas coisas que eram típicos da época, né? Ok. Muito bem, Ó, uma senhor. coisa, só uma coisa. Segura essa ideia do Superman que eu tenho uma. Quando na volta eu vou falar de uma história dele recente. Ok, então vamos com duas músicas de conflitos sociais e daqui a pouco a gente volta com o nosso programinha e movimentos sociais com o Zé, o Zander e eu. Boa Perfeito. música. Olá, até. Muito bem, nós volta e o Zander tinha pedido para falar sobre o Super. Isso. Então, porque assim, o Zé Paulo falou de uma. Falou do Superman, e aí eu lembrei de comentar, né? Saiu lá fora, no final do ano passado, deve chegar aqui no final desse ano, provavelmente ano que vem, uma história chamada Superman Smashes the Klan. Ou traduzindo, Super-Homem esmaga o clã. Se você está pensando no Ku Klux Klan, ou KKK, você pensou certo, porque é clã com K mesmo. A história é escrita por Jin Lu Wen-yang, que é um roteirista de chinês, né, descendentes chineses, e desenhado pela Guri Hiro, que é uma artista japonesa que fez muito sucesso com a Marvel e migrou para DC agora. E essa história é exatamente o que ela fala. É o Superman entrando em conflito com a clã, né? E destruindo eles, basicamente, como o título da história fala. E é uma história sobre conflitos raciais, sociais, sobre diferenças sociais. A história se passa em 1946, ou seja, lá pelo, né, já tendo o contexto de pré-guerra, né, acontecendo, e o Superman é um Superman novo ainda não está no pleno, assim, nos seus plenos poderes, e é uma história muito good vibes, sabe? Muito gostosa de se ler, uma arte que remete bem aos anos 1940, principalmente a animação do período, né? Tem uma animação do Superman dos anos 40 e 50 que ele lembra muito essa animação, mas ao mesmo tempo é muito única, né? Até mesmo porque é feito por uma artista japonesa, então ele tem uma linguagem toda dela. E, cara, é muito legal, porque é justamente isso que o Zé Paulo falou. É um retorno às origens do Superman, ele enfrentando não o vilão da semana, mas sim enfrentando um contexto social, né? E como o Superman se encaixa no contexto social, né? Como ele se encaixa nessa nessa questão de, ok, quem é o super-homem, como o super-homem enfrenta preconceito, como o Superman enfrenta racismo, como o Superman enfrenta esses males sociais. E, de novo, é uma história super boa, muito boa, super bem contada, e quando sai aqui no Brasil, eu até recomendo, porque eu li ela e é assim, é de altíssimo nível. Ela é uma história muito interessante, né? E encaixa Só, justamente o que o Paulo falou. só uma coisinha para quem não sabe ou não se lembra ou qualquer coisa que eu valha, que os primeiros vilões de Batman, Super-Homem e companhia eram mequetrefes, bandidinhos, não tinha nada excepcional, não era nada grande, não era Exatamente. nenhum grande vilão incrivelmente fantástico. O Coringa, que foi o primeiro grande vilão do Batman, ele nada mais era do que um bandido um pouco mais mal, né? Na verdade, ele não era o psicopata que ele O, deveria ser. ai, esqueci o nome dele agora. Ele até aparece na série do Gotham. O primeiro vilão do Batman é esqueci o nome dele agora. Eu já É um lembro. gangster qualquer, um bandidinho qualquer. É o. Só para ter uma ideia, o Joker só vai aparecer na Batman número um em abril de 40. E mesmo Mais ou assim, menos. e não era o grande vilão.
Não, não era. Ele, na verdade, quase morreu, na verdade. Mas sim, Só, movimentos sociais. é. E, bem, é óbvio que quando a gente fala do movimento social, acho que o Zandra falou do principal, que é o O'Neill e o Adams, que vão trazer os verdinhos, né? Tira o Lanterna e tira o Arqueiro da sua, digamos, zona de conforto, principalmente o Lanterna, né? Hal Jordan perde um pouco dos seus status e vão cair na estrada, fazer uma road trip, andando pelos Estados Unidos, vendo a sociedade, e assim, o objetivo é tentar resolver os problemas sem usar poderes, em alguns casos. Certo, Zé? Certo. E daí eles vão enfrentar coisas ou situações bem, mas bem comuns e rotineiras. E o mais incrível é o racismo que eles vão enfrentar. Então eles vão ter de tudo, racismo, um pouco de feminismo, assim, não que eles são contra esses, mas eles vão percebendo que a sociedade misógina, racista, que se coloca. Problemática. Oi? Oi, Zander? Problemática, né? Problemática, e eles vão tentar entender, e vão tentar, e como super-heróis vão tentar resolver o problema. Se é que dá para resolver o problema. Certo? E eu gosto demais dessa história, né? E o auge dela é justamente na criação do John Stewart, o Lanterna Verde, que ele entra justamente como um representante dos movimentos sociais. Tanto é que quando ele começa como lanterna, ele já decide começar sem a máscara. E ele fala, não, vou botar minha cara a tapa mesmo. As pessoas precisam saber quem é que está defendendo elas. Elas precisam ver, elas precisam entender, né? E o Lanterna Verde ser o cara, um negro, né? Que não usa máscara, foi muito importante, né? É muito importante até hoje. Então, acho E, que para mim esse auge é muito interessante. e assim, não é querendo criticar, mas já questionando. Eu já fiz isso antes no meu vídeo do YouTube, que agora eu tenho um canal, né? Eu estou no canal, né? Que faz é a Você está na vida. internet, Pois é, cara. coisa. O Pantera Negra que todo mundo fala, o T'Challa, ele nem sempre vai partir para essas discussões pesadas. Apesar de que tem uma fase dele que ele partiu, né? Lá pelos anos 70, onde Não, ele 70, mas o começo dos anos é, 60 praticamente que passou em branco. e é louco, né? Porque assim, o personagem, ele é meio. É uma coisa que você não esperaria, né? Ele é um rei de uma nação africana, né? No meio da África. Então ele escapa muito do estereótipo do negro americano, do negro ocidental, né? Que passou por um monte de coisa. Edson, mas me corrige se eu estou errado. Mas o Pantera é o primeiro super-herói negro, né? É Não, o das, primeiro mainstream, original negro. das mainstream sim, mas o primeiro super-herói negro foi o Lion Man. Nos anos 40, quando um grupo de negros fez a All Negro Comics, aquelas revistas para lá de núcleo fechado. Uhum. Então, Não, eu falo dos mainstream, né? mainstream sim, mainstream ele é o primeiro. É. Só que ele é o Então, primeiro, mas também, desculpa, gente. não, assim, é um, tá, ele perde muito importância, não é que ele perde, né? Ele vai ter importância muitos anos depois. O Luke Cage mesmo, para a época dele, ele é Ele vai ter muito mais mais, importância, né? Ele vai Cara, ser ele é maior, muito aí é que mais, tá. ele é muito mais relevante do que o próprio Pantera. Quando a gente fala de problemas sociais, você vai ter dois personagens, vai ter três personagens da Marvel que vão ser muito nesse sentido, que é o Luke Cage, a Tempestade e o Manto, manter a daga. Manto e a Daga. Que, por sinal, eu achei muito interessante o que eles fizeram no seriado, que saiu em 2018, se não estou enganado. É,
De 2018. Eu gostei que é aquela coisa, já avisando, né? Ah, o Zé Paulo quer adaptação fiel ao quadrinho. Não, eu não quero adaptação fiel ao quadrinho, né? Não quero, né? Mas assim, quando você for assistir Manta e a Daga, sentem de mente aberta, falando assim, olha, vou deixar tudo que eu já li de Manta e a Daga para trás ali, vou ver esse seriado, né? Se você for assistir aquilo com o pé no quadrinho, você vai achar aquilo ali terrível, horrível. O que eu achei mais interessante do Manta e a Daga, hein, Zé Paulo, já que você tava. Que Uhum. quando eu vi o trailer, eu, caramba, mudaram tudo. Só isso. Só Mas ficou fizeram bom. uma, só fizeram uma modificação básica. Tudo. Tudo. Até Mas hoje ficou não bom, ficou assisti. bom. Nem ele, nem o seriado Fugitivos. É. Sugestivos. Assim, assista de mente e coração bem aberto. Bem mesmo. Cara, pro Zé Paulo falar pra você assistir alguma coisa de coração e mente bem aberta, cara, eu tenho medo. Não, não é tão ruim assim, não. Não, não é. Por exemplo, Smallville. Não assista Smallville. Smallville é uma coisa que eu digo. Cara, eu assisti todas as temporadas, eu fui até o último episódio pela raiva, pela força do ódio, né? Pela força do ódio. Cara, Não recomendo Smallville eu parei na quinta. Cara, eu nunca acompanhei os maus direito. Eu sempre assisti muito por alto. Mas, gente, a gente tá desviando um pouco do assunto, né? É normal. bastante, né? Então, Tem que voltar. Normal. próximo bloco a gente vem falando mais sobre problemas sociais e quadrinhos. Aí, Ok, terceiro e último bloco do programa de hoje. E já deu para dar uma entendida que de vez em quando os quadrinhos eles afundam o pé em problemas sociais e com gosto. O que eu tenho para colocar para vocês é uma missão simples e bem rápida, tranquila, uma batida. Um personagem, ou melhor, um vilão que nasceu graças a problemas sociais. Magneto. Sem graça. Próximo. Zander. rapaz, um vilão que não é um vilão. Porque, assim, personagem é mais fácil falar o Luke Cage, né? Porque ele é resultado direto de problemas sociais, né? Mas agora, um vilão, caraca, mano, isso é difícil. Vou ficar devendo. Edson. Pois é, exatamente isso. Quando você pensa, e para quem achou estranho o Zé Paulo falar Magneto tão rápido, ele é incrível. O Magneto, assim, na verdade, eu acho que quase todos os mutantes são incríveis. Porque muitos deles têm ali o problema do preconceito, do racismo e tudo mais. Mas, tirando isso, geralmente os vilões eles aparecem com problemas mais é, fechados, de Isso é crescimento. crescimento Oi? pessoal, mas é mais problema Crescimento. de crescimento pessoal do que da sociedade. É. A Uma. Mística. A Mística era um bom exemplo de uma vilã que, que, que ela era resultado direto do ambiente dela, né? Como ela tinha pele azul, ela não se encaixava em lugar algum. As pessoas odiavam ela sem razão. Tem uns Morlocks também nos X-Men, né? Que Os são Morlocks. Eu gente. Os ia falar o Morlocks. Caveira Vermelha. Mas caveira nem tanto. Ah, ele Caveira, é um eles. nazi. Ele é um nazi, né? Ele vem com nazismo, né? Mas não, mas ele é uma outra coisa, né? A origem dele vem de outras questões, né? É mais dar Não, um vilão óbvio pro Capitão América. cara, e por falar nisso, eu já entrei nessas discussões algumas vezes, e me diz uma coisa, o Capitão América fisicamente não é um alemão? Hum, eu acho que não. Assim, Não? ele é mais o ideal. Eu acho que Fisicamente. eu vejo ele muito mais como o ideal do americano, entendeu? O ideal do homem americano, né? Esse homem muito
o homem ser humano perfeito. Eu vejo ele muito como ideal Estados Unidos, muito do ideal nazista do homem alto, forte, loiro, olhos azuis. O ariano perfeito. É o Ariano perfeito. Eu acho. Mas Mas, bem, assim, se você parar para pensar, né, o germânico, ele não era bem assim, né? Branco, loiro, olhos azuis. Né? Ele já é meio miscigenado. Né? Aí você já pega o bretão, que também já é outro miscigenado. Né? Mas, assim, a visão europeia é bem essa, né? Talvez, de vez em quando, você ainda bota assim, se pegar um português, um espanhol, um cabelo mais castanho, o entendeu? italiano, Né? mas Mas o é sul da basicamente Europa, né? isso. Mas é basicamente isso. Loiro, olhos azuis. Pois é. Você Então, vai. um herói nesse que vem dessa briga social. Fica mais fácil agora. Batman. Batman. Apesar de que, né, quando você para, ele é o burguês, e tudo, mas ele é basicamente fruto, né, de diferença de Eu classe. acho que é muito curioso, porque praticamente todos os heróis negros, né, a maioria dos heróis negros, eles vêm muito da questão de classe, né? O John Stewart, ele vem de uma questão de classe. O Falcão, personagem da Marvel, né, companheiro do Capitão América, ele vem de uma questão de classe também. O que mais? Luke Cage. Luke Cage, né? Esses são os personagens que têm muito a ver com essa questão de classe, né? De classe social. E é foda isso, né? Você pensar assim, né? Que são personagens assim que não escapam disso. Mas que ao mesmo tempo não tem como escapar, né? Quando você fala da Não. tempestade também dos X-Men, apesar que durante muito tempo a Marvel não quis falar muita coisa dela, mas inegável que quando falaram, vem que ela caminhou por dois. Antes de entrar para os X-Men, caminhou por dois níveis. Uma, a menina ladra no Cairo, e posteriormente a deusa africana da chuva. Depois ela vira líder dos Morlocks. Depois que ela entra para os X-Men, ela virou líder dos Morlocks. Para quem não sabe, Morlocks são mutantes que vivem nas Nos catacumbas, esgotos. dos esgotos, né, Nos de Nova esgotos. York. Os É porque, mutantes assim, não lá pelos bonitinhos. anos. É isso que eu ia falar, né? Lá pelos anos 70, 80, mas. pedaços dos Os Morlocks são mais dos 80, 80. né? 80, 80. Eles começam a dar essa distinção bem assim, bem fechada, né? Existem as mutações bonitinhas, né? Existem as mutações estéticas, as mutações que são mais bem aceitas, né? Então, quando você tem lá, né? Quando você termina parte dessa discussão dos X-Men como párea social, então os X-Men passam a ser um pouco mais aceitos, né? Aí eles viram as mutações bonitas, as mutações deram certo, e depois e de um outro lado você tem as mutações que deram bem errado, os caras ficam bem deformados, etc e tal. É até engraçado, né? Porque é uma crítica que se faz, acho que no final dos anos 90, início dos 2000, por aí, né? Quando a Medula ela sai dos Morlocks e vai pros X-Men, cara, o traço dela muda, tipo, da água pro vinho, assim. Ela vira outro personagem quase, né? Aí, então você tem muito essa divisão de traço. E é legal que a Tempestade, quando ela sai dos X-Men para liderar os Morlocks, ela lida muito com essa coisa de ser um mutante bonito, né? Ser um mutante que deu certo, né? Para liderar a galera, né, bem páreo. Tanto que nessa E, época a própria Tempestade ela muda o visual. Quer dizer, mudaram, né? Melhor dizendo. Que ela ficaria mais mudaram. punk. Ela ganha aquele moicano e tudo Ela mais. fica ganha moicano, roupa de couro. Eu tava lembrando agora, o Alan Moore, ele lida com questões sociais e de natureza e tudo mais no Monstro do Pântano, né?
Sim. Lida, Lida, sim. lida bem. Ele lida, inclusive, com questões ecológicas no Monstro do Ecológicas, Pântano. econômicas. Né? Ele vai muito Ele, fundo. Uma história que eu fiquei sabendo, eu não li ainda, tô com vontade de ler, mas que eu vi que, pelo que eu vi, tem lidado muito com questões sociais, econômicas e tudo mais, é o novo Hulk, o Imortal Hulk, que ele lida com questões sociais, ecologia, com questão econômica, com um monte de coisa, assim, sabe? E tem ganhado o prêmio Eisner, bateu o Batman em vendas, então, assim, dizem que tá muito bom, tá lidando com isso tudo. é, eu tô bem afastado de Marvel, que Marvel tem me decepcionado bastante. Eu fiquei sabendo porque parece que tava muito bom mesmo, assim, sabe? Ao ponto, assim, de ganhar o Eisner, sabe? Tipo, pra ter ganhado o Eisner porque a coisa é boa mesmo, o bagulho é bom. Boto fé, boto fé. Dá uma É uma olhada que depois. deve a gente dar uma zoiada depois. Mais alguma coisa, senhores? Ah, a gente não falou, por É, exemplo, do Batman, quando a famosa destruição de Gotham, que tem um pouquinho, tem um pouquinho, não, tem um bocado de questões sociais quando Gotham é destruída. Sim. Ele fica não Demolidor já, perde ninguém. Terra de Ninguém, Demolidor já enfrentou isso várias vezes, questões a fase, sociais, até o sendo Demolidor advogado, né, e depois, tudo mais. a fase depois do Demolidor, que é da Inocente, ela é basicamente ele lidando com sociedade, sabe? Com a sociedade e com as questões sociais e da cultura norte-americana que são problemáticas. Vai lá, Zander. E essa fase é bem logo depois da fase do Frank Miller, que é bem celebrada, e dizem que ela é muito subestimada, mas que também é muito boa. Eu nunca li, mas eu ouvi falar dela. Lembrei dela agora. Então, assim, a gente vai ter algumas vezes os nossos heróis vão tratar de forma discreta, né? Os autores não vão se aprofundar muito no caso, mas quando as grandes majors, e detalhe, a gente está ficando em cima das majors porque elas são editoras menores, tratam isso tranquilamente. Mas às vezes não tem um respaldo muito grande, não tem a voz ela não chega a todos os lugares. E quando você tem uma major que aceita falar sobre esses assuntos, né, só para pegar aqui se eu tiver errado, alguém me corrige, mas eu acho que a única que falou de herói bater em esposa foi Foi o a Marvel. foi o Hank Pym e a Janet, Foi a Marvel. né, Zé? Violência doméstica. Eu não Violência posso. doméstica. Eu tô tentando lembrar aqui, mas é porque são todos os casos que a DC coloca, elas são casos mais complexos, tem alguma coisa por trás, né? Aí não cai muito como violência doméstica. Ah, porque o vilão entrou na mente do herói e bateu. Não, por exemplo, você pegar o Electron com a Lu, esqueci o nome dela agora, que é a primeira esposa dele, né? Quando os dois entram no processo de divórcio, né, isso acaba virando um certo ponto de violência, né? Que é inclusive que ela vai se sentir um pouco afastada, etc e tal, que eles vão segurar esse gancho e vão usar ele quase 15 anos depois lá no Crise de Identidade, né? Que ela mata todo mundo para chamar a atenção dele, né? Mas assim, existem meio que os pormenores envolvendo isso, né? O próprio o próprio Homem Elástico com a Sui Jimmy, aí depois isso vira que não foi bem uma violência doméstica, papapá, né? Começa Em a ter resumo, a uns DC certos. não quer assumir a bagaça. Não é uma coisa assim, tipo, como é o Hank Pym E a Janet? e a Janet, que logo depois eles também dão uma desculpinha são os raios Pym que estavam afetando a mente dele, papapá, criando uma dissociação, criando o jaqueta amarela, né?
Mas Mas ela nunca ele. perdoou o personagem, mas ela nunca perdoou ele de verdade, assim, né? É uma Não. situação que sempre ficou mal resolvida. É Sabe o um, que eu tava é um lembrando agora? assunto que vem bem à tona mesmo. Sabe o que eu tô lembrando agora? Eu também lembrei agora, só pra não ficar passar batido. O Sam Wilson Falcão, quando ele assumiu a identidade de Capitão América, ele também lidou com problemas sociais, questões sociais. Eu lembro até que isso foi uma questão até de polêmica, até rolou polêmica, né, quanto a isso, porque aquela questão de lacração, né, entre muitas aspas, né, que muitos fãs colocam, né, não coloca política e tudo mais, e o autor se manteve firme, né, tipo, vou manter o que eu tô querendo dizer aqui e problema de vocês, e a Marvel segurou a onda. Lembrei disso agora. É bem A legal. a diretora da Shield, Maria Hill, falou uma frase maravilhosa: Você não é o meu Capitão América. Uhum. Pois é. Mas eu acho que é isso. Tá Acho que a ok, gente falou o senhores? que faz. Com certeza a gente deixou alguma coisa pra trás, porque é muita coisa. É história demais. Já Então, estamos fechando, Edson? já estamos fechando. Um grande abraço aos dois. Não, deixa eu falar um Palavras. negocinho então, só antes Fala, da gente fala, fala, fechar. fala, 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 fala. Palavras finais, né? Sim. Né? Não, é só assim, eu queria resgatar uma coisa que quando a gente começou a esboçar essa questão da entrevista lá atrás, né, da menina, eu sempre coloquei, foi uma das primeiras coisas que eu coloquei e eu acho que é bom a gente voltar nesse assunto, né? Eu acho que o Osander vai poder me ajudar nisso também. É, esse diálogo quadrinhos, movimentos sociais, ele não é privativo dos quadrinhos, né? A arte fala muito com isso, né? Mesmo Sim, com quando certeza. a arte ela não, ela atende vamos dizer assim, a quem está pagando, né, as altas classes, como é o fato do renascentismo, parte do movimento gótico, né, que é bem voltado à igreja, tudo mais. Mas a arte, ela tem muito desse diálogo. Então, quando a gente vem com os quadrinhos, ele pega uma amplitude muito grande, até porque, né, ele é uma arte de baixo custo, né, bastante acessível. Então ele vira um veículo muito rápido desse diálogo, né, arte e movimento social, e ele vira um ponto muito fluido desse tipo de discurso. E é bem interessante ver, como o Edson mesmo falou, né, que é uma característica que não é só dos quadrinhos menores, né? Ele vira uma característica também dos quadrinhos mainstream, né, dos quadrinhos principais, em muitos pontos. Então, pô, por exemplo, quando a gente começou lá falando do Lanterna e do Arqueiro. Ele foi o primeiro quadrinho a ser impresso sem o selo de censura, e a DC bancou isso, falou assim, vamos imprimir e problema de quem reclamar. Né? A Marvel, quando ela toca em certos assuntos mais peculiares, né? Como é o caso o cara da Tropa Alpha, que sempre foi gay, esqueci o nome dele agora, O Estrela o Polar. Estrela Nem, Polar, não, na né? verdade ele era. Ele virou. Ele saiu do armário, né? Demorou um bocadinho, porque ele era o pegador da tropa alfa e depois é que ele foi ser visto Não, como. quando o John Byrne criou ele como homossexual. Depois que a Marvel disse que ele não era e tal, não sei o que lá, mas voltaram atrás e o personagem se assumiu e se casou e tudo mais, né? Mas eles bancaram, mesmo assim, eles bancaram o Eles casamento. bancaram, Não, porque, sim, sim, bancaram, mas não foi né, assim tão de início, né? Demorou, demorou um pouco, mas bancaram. mas é interessante a gente ressaltar que, né, existe muito desse diálogo, né, o próprio 11 de setembro, onde tanto a DC quanto a Marvel botaram os seus quadrinhos para dialogar sobre isso, sobre a questão de sentimentos mesmo das pessoas, né? E de ressaltar os bombeiros, de ressaltar as pessoas que estão. Desse do Covid eu ainda não vi nenhuma, mas eu acredito que
daqui a pouco, ou deve já ter saído alguma coisa que traz esse diálogo, né? O Vidas Negras importam, assim, não tem para onde ir, porque, né, tanto a Marvel quanto a DC sempre botaram muito, né, esse ponto do racismo, esse ponto né, do ser negro muito em discussão desde de pontos aí que a gente já colocou, do Jon Stewart, do Luke Cage e tudo mais. Então, os quadrinhos eles têm esse histórico que ele puxa da própria arte, né, para até hoje, né, e a gente vai colocando isso. Eu acho bem Sim. legal a gente parar, pensar assim, cara, nossa, a gente fala em, pô, vamos falar em quadrinhos e movimentos sociais. Para mim é Zé, uma tá coisa bom, muito Zé. inerente. Para mim é uma coisa muito Só- inerente pela própria natureza da coisa. o Zé falou tudo, falou bem. Rapidinho, Zander. Ah, Pode Vai falar. vai? lá. Pode Ah, falar, tá. mas É muito rápido, só conclui. para finalizar. Né, as fases dos X-Men que vai sair agora no Brasil, né? Já está saindo lá fora, vai começar agora no Brasil, que é a fase do Krakoa, né? Que eles criam uma nova civilização em Krakoa e eles lidam com questões sociais, questões políticas, né? E nesse eles têm nações amigas e inimigas dos mutantes. E o Brasil é uma nação inimiga. E eu acho maravilhoso o fato de que os roteiristas leram tão bem o nosso país a ponto de entender que esse país seria uma nação hostil àqueles que são diferentes. Eu acho isso espetacular, sabe? Assim, é uma leitura maravilhosa da realidade. Ok, gente, então. Um bom almoço a todos. Continue com a programação da rádio e quem ouve pelas internet. Boa